Fala pessoal, então vamos começar esse papo super especial aqui sobre aprendizado contínuo, relacionamento, conexões, networking, num ambiente propício para a geração de negócios. Meu nome é Pedro, eu sou Head de CS do G4 Scale, o programa de longa duração para sócios e fundadores de negócios do G4 Educação. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com dois membros dos programas de comunidade e que se tornaram também amigos. Nós vamos falar sobre como eles se conheceram, como o trazer desafios, se colocar à disposição ali para estar num ambiente vulnerável, colocar suas dores num ambiente em que outros empresários podem te aconselhar, pode realmente levar a sua empresa para outro patamar. No caso aqui, uma das empresas dos nossos convidados, ela foi levada a um aumento de capacidade operacional de 50%. Hoje vocês vão aprender como isso pode servir aí para os negócios de vocês. Vocês vão beber a fonte aqui dos insights, das provocações que nós vamos ter nessa conversa. Agradecer muito o Rogério Ribeiro, Renner Fonseca, pelo convite. Muito honrado de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu acho que para a gente começar, é importante vocês fazerem conhecidos aí para o nosso público. Rogério, quem é você, sua trajetória, de onde você veio e onde você quer levar a Restitui Logística e Transporte? Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite, né? Quando a gente estava decidindo quem vai ser esse mediador aí, Pedro Ribeiro foi o nome que surgiu na cabeça do Bruno, do Rogério. Fico muito feliz. E eu super topei a indicação deles. Bom, sou o Rogério Ribeiro, sou filho do Agenor e da Marina, como eu costumo dizer nas minhas apresentações. Meu pai era um motorista, minha mãe dona de casa, e eu com vontade de empreender desde os 5 anos de idade, né? Tudo aconteceu a partir de um sonho, de uma visão. Eu tive uma visão com 5 anos de idade, né? Me imaginava, né? Eu sentei no chão da sala e comecei a brincar com os caminhões que não existiam. E aí minha irmã passou por ali e falou: o que você está fazendo aí? Eu falei: senta aqui, brinca com os meus caminhõezinhos. E ela correu para chamar minha mãe e tal. Foi um negócio muito louco. Minha mãe no dia seguinte me levou para benzer porque achou que eu estava ficando maluco. Mas enfim, comecei minha carreira profissional como office boy. Nunca tive preguiça, é uma frase que eu digo sempre, né? Faça além, sempre além de tudo que lhe é pedido. Então, como office boy, eu fui galgando meus espaços. Com 18 anos, eu dei baixa do exército e fui trabalhar numa empresa de transporte na época como auxiliar de serviços gerais, faxineiro. E logo em seguida veio vindo as oportunidades. Eu fui de ajudante, faxineiro, conferente, supervisor, encarregado, gerente, até que chegou um momento que eu estava incomodado de trabalhar para os outros e resolvi cometer uma loucura. Resolvi empreender. É isso aí, legal. E da sua jornada a gente já conversou bastante. Algo que sempre me chamou a atenção é realmente essa visão no objetivo de longo prazo, na tua visão, no teu sonho, e como você sempre teve intencionalidade e você sempre teve proatividade. Você nunca reclamou de mais trabalho, você nunca... você sempre esteve ali disposto, à disposição. Né? Até o Bernardinho, que é mentor aqui do G4, ele fala: os campeões, eles não questionam, eles não reclamam, eles se apresentam, né? E é uma característica que eu admiro bastante sua aí, de tudo que a gente já conversou na sua trajetória. Muito legal. Renner. E aí, Pedrão? Tudo bem? Muito bom. Cliente, amigo e parceiro musical também, desde semana passada. Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Obrigado, viu? Obrigado. Sua trajetória e até antes do Renner Fonseca Direito e Negócios, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo, né? Como o Renner ele se tornou hoje um advogado, né? Um empreendedor especialista em direito de negócio. Uhum. Muito bom, Pedro. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, mediando esse bate-papo, né? Obrigado, Rogério, o convite também, e toda a família. A família a quem eu tenho muito carinho, não só clientes, se viraram amigos. É muito fácil ou fazer negócio com amigos que viram clientes, ou clientes que viram amigos, né? Porque a confiança já está dada. Fica muito mais simples, de fato. Exatamente. A gente que é mineiro, então, eu sou mineiro, e pra gente a confiança é algo muito, muito válido, né? Essa proximidade é algo muito forte pra gente. Então, feliz em estar aqui com vocês hoje, né? Ouvindo palavras muito sábias aí do nosso amigo Rogério. Bom, a minha história sempre
permeou um traço de empreendedorismo, né? Desde pequeno, vendendo bala na escola. Venho de uma família simples, humilde, nunca faltou nada, mas uma família simples. E aí, empreendedorismo sempre esteve na minha veia. Seja comprando e vendendo carro, seja sendo motorista de van, seja sendo músico profissional de banda, já fui músico de samba. Legal. Seja empreendendo em várias outras áreas até chegar ao direito. O direito sempre foi a minha escolha, né? E aí quando eu paro e me pergunto por que eu sempre quis estudar direito? Eu acho que é porque é uma área que me dá uma visão ampliada, né, de muita coisa, né? E além disso eu fiz contábeis depois também. Então isso me deu uma capacidade de entrar numa empresa e realmente ajudar a pavimentar o caminho para o sucesso de uma empresa, o caminho legal, o caminho jurídico, fiscal, contábil, tributário. Né? Te deu potência ali, né? Complementaridade em termos técnicos para você realmente conseguir ser um apoio muito potente para os empreendedores. Muito legal. Exatamente. Isso faz muito sentido para a gente. Para mim faz muito sentido ser essa ferramenta, né? Esse canal que vai ajudar empresários a alcançarem o sucesso esperado de uma forma segura, né, que não vai deixar passivos para trás, que não vai deixar problemas para trás e caminhando sempre nessa evolução contínua, né? Maravilha. Um dos motivos da gente estar aqui é para conhecer desde o dia 1, né, desse relacionamento aí entre Rogério e Renner e quais frutos, né, tanto a Restitui, Logística e Transporte, quanto o R. Fonseca Direito de Negócios colheram ali, né, com essa conexão. Sim. Que aconteceu dentro do G4 Scale, que é, como eu disse, o primeiro programa de longa duração do G4 Educação para sócios, fundadores, líderes, com uma agenda completa que permite aprendizado contínuo, o networking com as conexões e também oportunidades de negócio. Mas o principal, né, do G4 Scale, eu até falo com muitos dos membros, eles dizem que a principal entrega de valor ela está no que a gente chama de board, que é o momento em que todos os membros eles têm a possibilidade, né, de trazer os seus desafios. E a gente estava falando, né, Rogério, foi num momento desse em que surgiu ali o embrião, né, dessa conexão e que levou a realmente ali uma mudança de patamar na Restitui. Eu queria que você contasse como foi esse início quando você trouxe lá o seu desafio no Scale. Foi um big desafio, né? Porque eu me lembro, Pedro, que eu cheguei de viagem, eu estava nos Estados Unidos, cheguei de viagem, eu tinha aula 2 dias depois, e eu acordo de manhã, eu cheguei 3 da madrugada da viagem, deitamos para descansar um pouco, eu com a Amanda, e acordamos 9 horas da manhã com o assistente da Amanda fazendo uma ligação para a gente para dizer que as nossas contas estavam com um bloqueio judicial. E a gente já vinha trabalhando com o escritório tributarista há muito tempo, já há alguns anos conosco, e a gente entendeu, né, naquele momento que para onde a gente está querendo ir, para onde a gente quer chegar, a gente tinha que começar a melhorar os especialistas que estavam com a gente. E que o escritório que estava nos atendendo não conseguia, ele já estava limitado. Exatamente. A gente fala muito no G4, né? O time que te tirou da Série D, te levou para a Série C e depois talvez até para B, não é o mesmo que vai te fazer jogar Série A, Libertadores. Exato. É super importante o empreendedor ele ter esse conhecimento ali e tomar a decisão que é necessária no momento. Tem muita gente patinando nesse momento porque ainda não conseguiu enxergar isso. Tá forçando uma situação. Exato. E não consegue escalar. Enfim, eu venho pro Scale, pra aula do Scale, e a gente vai pro Bird, e uma das coisas que eu levei foi esse problema. E aí o Renner tava lá e a gente trocou algumas ideias ali. E tivemos um momento no coffee onde a gente pôde falar mais sobre o assunto. Fiz um desafio para ele. Ele topou o desafio. Eu falei, quanto vai custar? Ele falou, não custa, me dá o número do teu CNPJ. Foi assim, né, Renner? E aí eu dei o número do meu CNPJ para ele, e ele me pediu uma semana, e uma semana depois ele estava dentro da empresa, reunidos comigo, com a Amanda, e fez uma apresentação dos números para a gente de uma forma que a gente nunca tinha visto, Pedro. Perfeito. E aí nasceu essa parceria. Muito legal. E uma parceria que nasceu já tendo alguns sucessos. Perfeito. Já aconteceram alguns sucessos de alguns eventos que aconteceram e eles foram vencedores nas ações que estavam na mão deles. Legal. Isso que eu queria explorar, Renner. Esse primeiro desafio que o Rogério te trouxe, né, no board, que vocês se conheceram no Scale.
Qual era a complexidade dele? Como você conseguiu atingir esse sucesso que o Rogério comentou? Aqui a gente aprende que a gente tem que ser interessante sem ser interesseiro, né? Então essa é uma boa ferramenta. E para mim isso tem muito sentido, né? Para ser útil na vida de alguém, para ser útil na vida de uma empresa, uma família empresária. Então, o desafio era alto, porque é uma história longa, né? Então, é uma história que já vinha de muitos anos com alguns problemas tributários, né? E foram acumulando, e aquela história ficou muito grande, muito monstruosa. Muito monstruosa, muito impagável naquele momento, né? E aí a gente entrou sempre buscando a solução. Pois o problema está ali colocado. Aonde a gente encontra a solução? Então a gente começa a buscar o caminho para solucionar o problema. E com boa vontade, com um time de especialistas. É um time multidisciplinar, importante nisso também. Perfeito. A gente conseguiu encontrar saídas e hoje, né, Rogério, como ele mesmo fala, aquele monstro virou um gatinho pequenininho, está sendo dominado e vai ser superado, né, nos próximos meses e anos. Você sabe o que é importante nessa fala do Renner? Eu acredito que muitas pessoas vão nos ouvir. E é importante a gente falar isso. Às vezes o cara está sentado na cadeira como eu estou, de CEO, de founder de uma empresa, e ele está envolvido em tantos problemas operacionais, em tantas dificuldades, que ele não consegue sair daquele imbróglio para se conectar e enxergar que aquilo que às vezes ele acha que é um abismo tem solução. Perfeito. Se conectando com outras pessoas. Então, se você está enfrentando essa situação nesse momento, sai fora desse quadrado um pouquinho, busca conhecimento, se puder, busca o G4 Educação lá para você entender que tem solução. O Renner mostrou isso pra gente e essa fala do Renner foi a minha fala para ele. Eu disse, caramba, Renner, você pegou uma coisa que eu achava que era um monstro e transformou ele num gatinho e me mostrou soluções que estavam debaixo dos meus olhos e eu não conseguia enxergar, Pedro. Perfeito, perfeito. E assim, a questão tributária no Brasil ela é muito complexa, né? E ela é mais complexa para quem realmente toma mais risco, que são vocês, os empreendedores. E o que é, acho que, como você pode resumir isso, ô Renner? O que você acha que, assim, que os empreendedores eles têm que ficar muito atentos, uma rotina de ritual de gestão que eles têm que implementar na empresa deles, para estar ali de lupa, né? Para estar ali realmente olhando no detalhe essa questão de tributos, de forma que eles não enfrentem uma situação, né, uma situação pesada, como o Rogério trouxe, e que às vezes até no primeiro momento se entende que é um leão e depois vira um gatinho, de forma que isso também não possa criar um problema maior, de repente, um descasamento de fluxo de caixa que possa levar até a falência, né, da empresa. Sim. Empreender no Brasil não é fácil, não é simples e não é para amadores, né? Exatamente. A gente sabe disso. E um dos principais gargalos de qualquer empresa brasileira é a questão tributária. Não tem dúvida disso. Ou qualquer empresa enfrenta essa dificuldade tributária. E aí, nessa hora, Pedro, a principal recomendação é esteja cercado de especialistas no tema. Perfeito. Um bom contador, um bom tributarista acompanhando de perto e olhando para a sua operação, buscando o que a lei, o que as normas te oferecem de benefício para a sua operação. Então, eficiência tributária não é mais só uma questão de caixa ou de despesa e custo. Não, é uma questão estratégica. Então, é modelar o negócio e buscar as saídas existentes, né, as chamadas brechas na lei, ou também os favores que já existem na lei, Perfeito. benefícios fiscais, outras coisas mais, né, que podem ser feitas nessa hora. E também olhar sempre para recolhimento daquilo que você entende devido, mas de uma forma correta, de uma forma adequada. Nessa hora, um bom contador é o seu fiel escudeiro. Ele não pode ser mais ou menos, ele tem que ser muito bom. Ele deixou de ser um tirador de guias e virou um parceiro de negócios. Isso é importante nessa hora. Perfeito. Rogério, a Institui está passando por um marco histórico, né? Acho que uma coroação de todo o sucesso da história dela,
com a inauguração de uma nova operação. Eu queria que a gente começasse essa história, você me contando como, quando, o porquê vocês chegaram à conclusão de vocês estavam precisando fazer essa expansão. E até como você trouxe isso, né? A gente estava falando também, como você trouxe isso num board meeting do G4 Class, que é o principal evento do G4 Club. Primeiro, então, como vocês chegaram a esse entendimento, como o board do G4 Club te ajudou nessa tomada de decisão? Bom, o G4 tem me ajudado em vários pontos, né? Quando eu cheguei aqui pela imersão, eu descobri algumas coisas que me trouxeram dinheiro, né? De volta para dentro do caixa da empresa, e tem até o dia de hoje isso tem acontecido. A empresa teve um crescimento exponencial de 2022, que foi quando eu comecei a imersão, para 2023. Nós crescemos 600% com a ajuda do G4. Feliz Praticando, de ouvir esse número. Praticando tudo aquilo que a gente vem Muito aprender legal. aqui junto com o G4, junto com outros empresários. No meio desse crescimento, a gente bateu 25 mil posições porta-pallet e com demanda de mais oportunidades. Quando bateu 25 mil posições e a demanda de mais oportunidades começou a bater na porta, eu comecei a procurar outros armazéns. Nessa de procurar outros armazéns, eu encontrei um armazém super bacana em Guarulhos. Eu já estava decidido pelo aquele armazém, eu já tinha mandado foto, vídeo para a galera toda da empresa, dizendo, olha que armazém bonito e tal. E aí eu fui tomar conselho com a Amanda, que a Amanda é a nossa diretora financeira lá. Perfeito. E a Amanda me disse, mas, poxa, a onda tá toda se voltando para Extrema. O nosso principal cliente hoje está em Extrema. Nós já temos um armazém de 25 mil posições em Guarulhos. Para que nós vamos pegar um armazém em Guarulhos? Por que a gente não olha para Extrema? Não tem nenhum benefício lá? E aí acendeu Perfeito. uma lâmpadazinha aqui. Foi quando eu falei com o Renner. Falei, Renner, tô querendo ir para Extrema. O que você acha? E aí o Renner falou, Rogério, em Extrema tem o RT, que é o Regime Especial Tributário. Uhum. E eu disse, Renner, mas o regime especial tributário, olha a falta de conhecimento. O regime especial tributário não é só para quem é indústria, não é só para quem constitui uma indústria lá e produz lá. Ele falou, não. Se você tiver o teu CNPJ lá, se você tiver o teu armazém lá, se você se tornar um operador logístico multimodal lá, a gente consegue homologar vocês e você ter o regime especial tributário. Então a gente, mais do que depressa, tomou a decisão de montar uma filial em Extrema para atender as novas demandas, podendo oferecer para os novos clientes o seguinte, olha, você quer vir para Extrema? Não se preocupe em tirar o regime especial, nós já temos. Então você vem para cá e se pluga no nosso. Perfeito. Isso você oferece serviço agregado, né? A gente estava ofereço- falando que a logística é muito mais do que, né, levar uma mercadoria, né, que é o transporte, né, no caso. Aprendi isso hoje aqui com vocês. Levar a mercadoria de um ponto A para um ponto B, a logística, a operação logística, ela é muito mais do que isso, né? Ela oferece vários outros serviços agregados ali na cadeia, certo? Exatamente. A Restitui começou, era uma empresa de transporte. Pegar no ponto A e entregar no ponto B. Era isso. Depois nós começamos a fazer um pouquinho de serviço de armazenagem. E aí nós nos tornamos armazéns gerais. Hoje nós somos OTM, Operador de Transporte Multimodal. Hoje a gente oferece uma gama de serviços. Ou seja, você produz e entrega pra gente que a gente faz todo o resto para você. Legal. Pedimos uma assessoria para o Renner na questão do armazém de Extrema e o Renner fez toda essa parte de consultoria, de conselho fiscal, de homologação de toda a documentação que era necessária para que a gente pudesse ser hoje um operador logístico multimodal na cidade de Extrema. Perfeito. Renner, como é esse benefício, né, esse regime tributário especial, né? Sim. De ter uma operação em Extrema? E o outro ponto também que eu queria abordar, né? Depois eu quero voltar para você, Rogério, o quanto é estratégico estar em Extrema e estar também em Guarulhos, em termos de atender talvez com mais velocidade os seus clientes. Legal. Minas Gerais hoje está muito competitivo na parte, vamos dizer, tributária setorial. Minas Gerais hoje tem mais de 60 regimes especiais setorizados. Mais de 60. É seguramente o estado mais competitivo em termos de benefícios de ICMS do país. E aí,
essa ideia, né, esse plano, ele surge no momento em que Restitui precisava expandir operações. O maior cliente dela, o principal cliente dela, estava em Minas. Extrema hoje recebe empresas do país inteiro porque tem uma proximidade muito grande com São Paulo. Então a parte logística, né, eu acho que o Rogério vai falar melhor do que eu nisso aí, ela é muito favorável nesta hora. E o que é a ideia desse chamado operador logístico? É um TTS, Tratamento Tributário Setorial, que gera o quê? Um RET, um Regime Especial Tributário de ICMS. É um favor fiscal, é uma simplificação fiscal que o Estado de Minas concede para as empresas, para que essas empresas, no caso operador logístico, gerem benefícios para os seus clientes, então atraiam muito mais clientes para Minas Gerais. Logicamente, aumentando a arrecadação fiscal em Minas Gerais, gerando empregos, distribuindo renda e riqueza. Em resumo, é como se uma empresa pegasse a parte logística dela inteirinha e terceirizasse 100% para a Restitui, sem nenhum aborrecimento, sem alvará, sem AVCB dos bombeiros, sem segurança, sem guarita, sem mão de obra, sem câmera, sem nada. Então ele pega a operação logística dele inteirinha e fala: Rogério, busca a carga para mim no porto, armazena na sua empresa, e aí de Minas para Minas não vai ter incidência de imposto, o ICMS não é devido nessa hora, tem uma dispensa de ICMS nessa hora. Tecnicamente o termo é diferimento de ICMS. Porque o porto é o Porto de Santos, o mais próximo de Porto Extrema. Seco de Minas. Aí Porto precisa Seco de ser Minas. um pouco seco. Exatamente. Tá bom. Há algumas opções e que pode ser em outros portos também, mas regra geral, um Porto Seco em Minas. E aí, essa mercadoria então vai ser armazenada, embalada, né? Toda a característica que ela precisar na base da Restitui em Extrema, e dali, ao ser vendida, ela já vai ser remetida direto da Restitui para o cliente final. Ela não precisa voltar à sede da empresa, que chama-se depositante vinculado. Ok. Esse é o termo correto. Então, é como se hoje o Rogério virasse e falasse assim: empresário, sai da parte operacional, entrega para mim que eu sei fazer bem, fica na parte tática e na parte estratégica. O resto eu faço. Além disso, né, esse guarda-chuva chamado operador logístico, ele oferece regimes especiais para os clientes da Restitui, que vão gerar redução efetiva na carga tributária de ICMS, com facilidade, simplificação e baixo custo, inclusive. Ou seja, o regime tributário especial que a Restitui tem por estar operando em Extrema, ela consegue plugar isso para o cliente que está fazendo a operação logística lá. Ou também a Restitui, por estar lá, ela tem esse benefício? Não, a Restitui, ela oferece o benefício fiscal para os clientes dela. Ok. Ok? Tecnicamente, a Restitui tem uma simplificação na sua parte fiscal, já que não há incidência de ICMS na chegada, né, dessa mercadoria até a Extrema, por exemplo, né, não tem incidência de ICMS. Então não tem que ficar fazendo aquele controle fiscal de livros e notas, etc. Okay. É tudo muito mais simples. Mas o principal benefício, né, a principal vantagem é a Restitui gerando economia tributária, logística e operacional para os clientes dela. Esse é o principal benefício. Então essa expansão, a gente pode dizer, Rogério, que ela foi extremamente estratégica dentro do que você tem de planejamento estratégico, de visão, de futuro para a Restitui. Sim, foi extremamente estratégico. Sua pergunta foi a seguinte: qual é a diferença entre estar em Guarulhos Perfeito. e estar em Minas, né? O estar em Guarulhos, para nós, a nossa matriz está em Guarulhos e é extremamente estratégico para a gente, porque a gente está na porta do aeroporto de Guarulhos. Se eu atravessar a rua, eu estou dentro do aeroporto. Então tem uma estratégia, porque a Restitui também faz transportes aéreos a nível Brasil. Quando eu falo de Extrema, o primeiro princípio é pelo incentivo fiscal. O tomador de serviço e o prestador de serviço estando na mesma cidade,
nós temos a isenção do ICMS, ou seja, tanto eu quanto o tomador do serviço lá temos a isenção do ICMS. Outro diferencial é, Extrema está a 100 quilômetros, 105 quilômetros de Guarulhos, de São Paulo. O prazo de entrega nosso é diferenciado. O mesmo prazo de entrega que eu tenho para São Paulo é o prazo de entrega que eu tenho para Extrema. Ou seja, tudo que eu pego de produto acabado hoje em Extrema, até as 10 da noite, amanhã está entregue na porta do seu cliente. Então é extremamente estratégico para a gente pela proximidade de São Paulo. Perfeito, perfeito. E quais são os próximos passos para a Restitui Logística? Você teve esse aumento de capacidade operacional na casa dos 50%. Você espera atingir a capacidade máxima quando? E depois disso, já existe um espaço ali, né, dedicado para uma expansão? Ou você tem até outro estado, outra cidade aí no radar para levar a Restitui para outros cantos do país? Eu vou te responder isso voltando um pouquinho na história, né, para lembrar do board que aconteceu no Class do Rio de Janeiro. Legal. Onde você preparou. Eu preparei a mesa junto com o time, né? E eu tive a oportunidade de estar ali também como mediador. Foi o mediador da mesa e obrigado. Foi uma mesa fantástica, porque eu levei um case lá, uma discussão muito pesada para a mesa, que era exatamente estruturar a filial de Extrema. E naquele momento a gente precisava de nada mais, nada menos do que 3 milhões de reais, alguma coisa em torno de 3 milhões de reais. Não era um momento de caixa... Não era um momento de caixa abundante nosso. E levei o tema para a mesa e recebi 3 bons conselhos, né? Do Márcio, do Nadim e do Ricardo. E os 3 me disseram o seguinte: quantos anos vai completar a sua empresa esse ano? E eu disse, vai completar 18 anos. Você veio com um banco até aqui? Não, vim sozinho até aqui. Não é fácil, né? Foi com muita luta que a gente conseguiu chegar até aqui. Esse ano a gente completa 18 anos. E aí na mesa eles me disseram o seguinte: tá, para você crescer 600%, você teve que fazer investimento. Para você chegar nessa capacidade de 25 mil posições porta-pallet, você teve que fazer investimento. E realmente, a gente teve que comprar 22 mil posições porta-pallets. Então a gente fez um investimento de capital próprio, quinzenalmente. No final, a gente fez um investimento de 7 milhões e 200 mil de compra de porta-pallet. E até para quem não conhece, né, Rogério, o porta-pallet ele é uma estrutura metálica que não é nada barato, né? Não, não é barato. Quando nós começamos a fazer o investimento, a gente estava no auge da pandemia, então estava faltando aço, estava faltando produto, e a longarina estava custando em torno de R$350 a posição. Bom, conseguimos, montamos toda essa estrutura. Levamos essa questão para o board. Como é que eu monto Extrema se eu estou com deficiência de caixa agora? Uhum. E aí a resposta tanto do Márcio, como do Nadim, como do Ricardo, como eu disse, foi a mesma. Você fez 7 milhões em cima de um único fornecedor? Foi. Pagou direitinho? Paguei direitinho. E aí os 3 disseram para mim, então por que você não se financia em cima do teu fornecedor? Por que você não pede para ele fazer o financiamento para você? Né? E eu levei na pastinha uma cartinha na manga, né? A minha diretora financeira já tinha feito o pedido pro fornecedor, e o fornecedor, pelo histórico de pagamento que nós tínhamos com ele, o fornecedor topou fazer. Então, quando o Márcio e o Nadim e o Rica me deram essa direção, eu coloquei o papel em cima da mesa e disse para eles, cara, olha, vocês tiraram peso porque eu estava querendo tomar essa decisão, tá aqui a oferta que me foi feita pelo fornecedor, agora eu queria saber se os juros que ele está me cobrando é muito alto. E aí, na hora ali, vocês fizeram a conta e o próprio Márcio me respondeu, falou, Rogério, o juros está excelente, toca para frente. E assim foi o aval para Amanda. Amanda, acabou o board aqui, a direção que eles me deram foi exatamente a ideia que você teve. Toca para frente aí, vamos fazer. E fizemos. Legal. E inauguramos sábado agora aí a nova filial com 10.740 posições porta-pallet. Inclusive, temos novidades aí, né? Tem cliente... negociação que foi feita dentro do G4, que começa com a gente agora nos próximos dias lá em Extrema. Pô, legal. E você pode revelar quem é? Ou vai manter no suspense? Acho que eu posso revelar quem é. Já tem contrato assinado? Não tem contrato assinado? Então vamos manter no suspense. Não. Vamos segurar a informação. Então vou segurar a informação, mas Exatamente. depois eu faço questão de contar aí pra galera do G4. Quem sabe um novo bate-papo, né? Boa. Legal. Pra falar dos clientes que eu fechei dentro do G4. Perfeito, pô. Legal. São os cases de sucesso. Sim, são os cases sem de sucesso. dúvida. Legal.
São clientes que eu posso falar. Toque Botânico, né? Foi você que me apresentou o Matheus Costa. numa aula do Legal, do membro do Scale. Scale. E hoje é um cliente potencial nosso. O Caio Venceslau, da IRB, é um cliente Legal. potencial nosso, com crescimento aí para os próximos meses, para os próximos anos aí, junto com a gente. Muito tem bom, mais gente muito aí bom. chegando, viu? Ótimo, muito, muito legal, muito feliz em saber, né, dessas novidades. E de tudo que a gente falou aqui, né? Uma das lições principais que eu tiro é como a gente deve se atentar para o poder do networking. Sim. E realmente ali, em alguns momentos, eu sei que em alguns momentos a gente não tá muito afim de estar nos ambientes, a gente quer ficar mais reservado ali, mais curtir com a família e tal, mas como a gente deve nos desafiar, Renner, a estar presente no lugar certo e na hora certa. Exatamente, Pedro. Tem um dos meus mentores que fala uma frase que é a ambiência muda a frequência. Então, Legal. ou seja, onde a gente está, isso muda a frequência mental da gente, né? Então, relacionamentos, a gente aprende, bom, pelo menos na minha família era assim, que a gente não poderia ter interesse no outro, né? Ou era amigo, ou era negócios, aquela coisa separada. Amigos, negócios à Amigos, parte. Negócios à parte, parte, né? Aquela coisa. E a gente custou aprender que os negócios vêm dos relacionamentos. Não adianta só ser bom naquilo que faz. Você tem que ser visto, você tem que ser percebido como alguém que é útil, como alguém que pode ser lembrado em uma demanda X, né? Então, network, e nisso o G4 é mestre, né? Em gerar conexões, em gerar experiências. Eu sou fã do G4, aqui desde 2019, já vários programas, e pra gente o networking aqui é fantástico. Estar aqui no Hub, por exemplo... Legal. Ontem mesmo recebi um convite para estar semana que vem de novo aqui com vocês. Você vai estar com a gente, porque né? estava aqui, porque fui lembrado, Exato. né? E você vai contar a sua história, A minha história. como membro do G4 Scale para potenciais, né, novos membros do G4 Scale. Exatamente. Então é isso, relacionamento, a gente faz negócios e faz amigos, né? Como aqui nós estamos aqui a família toda. Restitui pra gente é um cliente que nós temos muito carinho, a gente trata com muito zelo, assim como todos, mas alguns têm um cantinho especial no coração. E a gente vendo essa expansão, esse crescimento sólido e sustentável, a gente fica muito feliz com isso. E ser parte disso, né? E ser útil nessa caminhada, nesse crescimento. E já pensando os próximos passos, né? Exatamente. Que ferramentas serão necessárias para sustentar o próximo passo, ou os próximos passos. E aí vem governança, aí vem auditorias, vem uma série de outras coisas, né? Super importante, né? Super válida, super. Até acho que o mais comum, né, de acontecer é que até determinado momento da trajetória da maioria dos empresários com os quais eu tenho contato, né, no Scale e até no clube, né? O pessoal acaba, por diversos motivos, né? E talvez o principal deles seja a necessidade de estar muito ali dentro da operação, Sim. Não conseguindo dar a devida atenção para a governança. Mas é um tema super relevante. A gente fez questão nesse ano, né? Na primeira nova versão do Scale que a gente lançou em janeiro de 2023, de colocar na grade de ensino ali, né? A parte de governança. Sim. E a gente vai manter isso no novo versionamento do programa também, que é um tema super relevante ali, né? Que fala sobre a perpetuação do negócio, perpetuação da empresa. Exatamente. O governança nada mais é do que gerir uma empresa da forma como ela precisa ser gerida. É isso, com as formalidades necessárias, com os acordos necessários, com os combinados claros, escritos, né, com todas as regras na mesa, transparentes, e sabendo o seguinte: aonde vamos chegar? Onde vamos chegar? Agora, recentemente, a IBGC lançou a 6ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança. E eu fiquei muito feliz com esse novo código, porque ele traz, a nível de princípio, o chamado propósito. O propósito empresarial. Para que essa empresa existe? Ela existe para quê? É só para dar dinheiro? Não é. Não pode ser. Um negócio, ele não se sustenta se não tiver um propósito
Exatamente. em si próprio, né? Exato. O lucro, sim, é importante, claro, o dinheiro é importante, obviamente, a eficiência operacional, lógico, mas o propósito é aquilo que move. E a gente vê um propósito muito forte, né? Nessa família Restitui, a gente enxerga um propósito muito forte neles. Então isso faz muito sentido. A governança, enquanto algo mais intangível, inclusive, e mais elevado a um nível até mesmo energético falando, né? Uhum. Então é muito legal isso, Pedro. Legal. Aproveitando, Rogério, qual é o propósito da Restitui Logística? Propósito da Restitui Logística, Pedrão, são pessoas. Eu preciso gerar empregos. Tenho um objetivo junto com o G4, né? O G4 tem uma meta, né? Tamo junto nessa. E eu tô junto nesse objetivo aí para ajudar a bater essa meta, junto com os demais empresários que estão aqui. Respondendo a sua pergunta, qual é os próximos passos, né? No board, nós decidimos que... O board me levou a decidir que para 2023 a gente não vai ter nenhuma outra ação de crescimento ou de investimento. Até o final do ano a gente vai direcionar todas as nossas forças para terminar de estruturar a Extrema, encher com a capacidade total lá de posição porta-pallet que nós temos. Decidimos lá no board que o ticket médio para os clientes que querem estar em Extrema em virtude do regime especial tributário, o ticket médio lá é maior do que você estar em Guarulhos conosco, porque em Guarulhos não tem um benefício, né? Mas nós decidimos que até o final de 2023 a gente não vai ter nenhuma ação mais de crescimento. A gente cresceu muito de janeiro para cá, né? Foi um crescimento... Consolidar agora o crescimento, né? Agora a ideia é essa, consolidar. E falando de governança, falando de família Restitui, né? O G4 me abriu os olhos de que as pessoas que estavam mais próximas de mim dentro da empresa, que é o Bruno e o Rogério, que são meus filhos, né? Poucos sabem disso, né? Às vezes olham para o Bruno com o cabelo branco e acham que é meu irmão, mas é meu filho. Então eu trouxe o Bruno e o Roger para o Scale, né? Na caminhada deles no Scale, eu recebi um convite muito bacana do Daniel Ivanenko, que hoje não está mais conosco aqui no G4, mas deixo um abraço para ele muito forte. Eu recebo um convite dele para trazer o Bruno e o Rogério para o G4 Club, por quê? Justamente por causa da governança. Eu chamei o Rogério e o Bruno no meu aniversário de 50 anos e disse para eles o seguinte: eu completo 50 anos dia 5 de junho de 2023. Nos próximos 5 anos, vocês precisam estar fazendo igual ou melhor do que eu faço. Por quê, Rogério? Você vai sair da empresa? Não. Mas eu vou ser mais estratégico do que operacional. É isso aí. O G4 já me libertou disso. Quando eu cheguei no G4, eu entendi que eu era o cara centralizador, que eu queria vender, eu queria operar, eu queria fazer tudo. E eu estava 100% enfiado dentro da operação. Quando eu venho para a imersão, eu enxergo que eu, dentro da operação, não consigo enxergar as oportunidades que estão fora dali. Então, hoje eu já sou uma pessoa estratégica. Hoje eu venho para as imersões, eu vou para o Class, eu venho para as aulas do Scale, eu enxergo as oportunidades, eu ponho a bola na marca do pênalti, Pedrão, sem goleiro. E eu digo para os caras o seguinte: bate no gol que o gol tá feito, não tem como errar. Legal. Então o cliente praticamente está fechado. O que precisa é assinar um papel, é pegar documento, é desenhar o projeto que o cliente quer para ser atendido pelos nossos serviços. E ponto final. Então, para 2024, a gente vai começar a fazer um planejamento agora em novembro, né? Novembro e dezembro, a gente vai fazer o planejamento para 2024. Mas para esse ano, só mesmo organizar o que já está pronto. A organização, a estruturação da operação nova. Muito bom. O papo foi excelente. Eu estou levando diversos insights, né, aqui dessa nossa conversa. E para a gente fazer esse encerramento, eu queria pedir o Renner e depois o Rogério para vocês colocarem para o pessoal que está assistindo a gente. Muitos são empresários, né? Estão ali talvez no início do negócio ou já estão numa fase de maturidade mais avançada. Mas independentemente disso, qual é a grande lição que vocês tiram de todo esse ambiente de networking, de conexões, de relacionamento e de aprendizado contínuo que para vocês foi realmente virada de chave e que vocês acham que a nossa audiência aí pode levar como aprendizado? Posso? Claro. Eu acho super interessante e oportuna a pergunta, né? Porque eu não conseguia mais escalar,
Eu tava ali vivendo aquele mundinho meu, aqueles relacionamentos fechados meus ali, e ninguém conseguia me conectar com mais ninguém. Eu não conseguia conhecer pessoas. Quando eu abro o meu Instagram e vejo o meu principal cliente, o presidente da Multilaser, na imersão 47 do G4. E eu sentado no sofá, disse, se o cara que é presidente de uma das maiores empresas de eletrônicos do Brasil hoje tá no G4, o que eu tô fazendo sentado aqui nesse sofá? Vou pra lá também. Vou pra lá também. E aí comecei a fazer a minha inscrição. O G4 é terrível, Pedro. Era 23h44 da noite. São ótimos de venda, Eu né? não terminei de fazer a inscrição. Fiquei com dúvida. E tem gente me ouvindo, né? Eu fiquei com dúvida por causa do valor. Eu falei, não vale a pena gastar essa grana para passar alguns dias lá nesse G4. E deixei o celular de lado. 23h45 da noite, pasme, o meu celular tocou. Era o G4 dizendo para mim, pô, a gente percebeu aqui e tal, vamos lá e tal, vamos fechar. E eu fechei com o G4. Fechei com o G4 e descobri um universo que estava totalmente tampado aos meus olhos. Hoje eu tenho amigos, eu não vou falar contatos. Hoje eu tenho amigos muito bom. que nessas aulas, nesses classes, o G4 tem me apresentado pessoas que se eu tivesse sentado no sofá da minha sala não teria conhecido. Então sai desse universo aí que você tá fechado aí, preso, e vem pra cá, porque tem muita coisa boa pra acontecer do lado de cá ainda, viu, Levanta Pedrão? do sofá. Levanta do sofá, é rápido. Renner. É isso aí, falou tudo, né? Rogério sempre nos né, inspira e sempre... Vou interromper o Renner, né? O Renner eu peguei pela orelha. Renner, vem pro clube. Você tá perdendo tempo aí fora. É isso aí. Eu conheci o G4 em 2019, né? A primeira imersão, turma 4 ainda. Nossa. Turma 4, hoje são quase 100 turmas, né? Depois Scale. E aí o Rogério falou, Renner, você vai pro clube. Eu falei, Rogério, mas é muito dinheiro e tal. Ele falou, cara, vem. E, pô, obrigado por ter feito o convite. Tô muito feliz lá, inspirado. Acho que os crescimentos, né? E os aprendizados, eles são múltiplos e vão se evoluindo a cada nível que a gente passa na vida, igualzinho um videogame, né? Cada vez que passa de fase, fica mais difícil e você então precisa de novos recursos. Mas, Pedro, acho que a gente precisa olhar por cima as coisas, né? Subir um nível e olhar o que está acontecendo na vida da gente. E aí, falando de empresa, empresa é meramente uma forma de realização de vida. É mais uma caixinha da vida. A gente não nasce, cresce e morre para ser empresário apenas. Não. Empresa é uma das formas de evolução do ser humano, onde a gente aprende, onde a gente ensina, onde a gente desenvolve empatia, compaixão, humildade e várias outras, né, competências e virtudes humanas. Mas é muito importante, acho que 3 coisas básicas. 1, ter clareza do seu propósito. Porque o propósito do fundador geralmente direciona o propósito da empresa. Então, é muito importante ter clareza de qual é o propósito. Perfeito. 2, se livrar das suas crenças limitantes. Total. Edificar as crenças. E acreditar que é possível chegar naquele objetivo. Agir, acreditar. Sonhar e pôr em prática. Muita gente sonha, muita gente deseja, muita gente quer e pouca gente age. E o 3, estar cercado de pessoas melhores do que a gente. Ponto. Isso aí é receita infalível, né, Rogério? É o que eu costumo dizer, né, Pedrão? Tem muita oração e pouca ação. Exato. Exatamente. A gente precisa ter mais ação. Orar é bom, edifica, fortalece, mas precisa ter ação. Eu tô pensando, eu tô vendo e os anos foram se passando. Não, bora pra cima. Eu aprendi com o Rodrigo Fonseca, que é o meu mentor de inteligência emocional, que ele diz o seguinte, a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Quando um cachorro te ataca, o que você faz, Pedrão? Você luta, você sai correndo, você... Esse é o Pedro. Você age. Esse é o Pedro. Tem gente que trava e é mordido pelo cachorro. E deixa acontecer. Então, a diferença é isso. Você tem o quê? Ação. Você vai correr, você vai chutar ele, você vai fazer alguma coisa. Então, faz alguma coisa. Se eu pudesse falar algo aqui que motive você, que motive o Renner, que motive quem está nos assistindo,
é que se você tem um sonho, não desista, persista, acredite no seu sonho. Eu costumo dizer o seguinte, há 18 anos atrás, era um sonho impossível, Pedro. Porque eu estava prestando uma consultoria, o dinheiro que eu ganhava não era suficiente. E existia um sonho. Eu podia reclamar e dizer que o dinheiro não era suficiente, como eu acabei de falar, ou tomar uma ação. Eu tomei uma ação. Minha esposa me ajudou bastante na época. Não tinha dinheiro para comprar um móvel para colocar na empresa. Foi tudo de doação. Até o carro que nós começamos a restituir logística, foi meu pai que comprou, um aposentado que comprou um carro para mim, Renner, em 36 parcelas. E naquele carro eu comecei a fazer a parte comercial e comecei a fazer as entregas dos primeiros clientes. Então, é importantíssimo isso. Eu costumo dizer o seguinte, nesses 18 anos, houveram diversos obstáculos para que eu desistisse. E Pedro, me pergunta, você já pensou em desistir, Rogério? Você já pensou em desistir, Rogério? Várias vezes. Mas aí eu lembro de onde eu saí, eu lembro dos benefícios que a empresa, que a Restitui me trouxe até aqui. Não só para mim, para as famílias que hoje trabalham lá. Começou eu e a minha esposa essa empresa, hoje são 120 funcionários. E o mais legal, eu trouxe a nossa head de recursos humanos da empresa para o G4 para fazer um curso de gestão de pessoas. Ela voltou para a empresa maravilhada. Então, toda semana, junto com o Skills, tem aulas, treinamentos com os líderes, e um dos meus líderes, no momento do treinamento lá, pediu para dar um depoimento, e ele disse o seguinte, eu entrei aqui na Restitui há 7 anos atrás, eu morava numa comunidade, e eu quero dar um depoimento aqui de que com o salário que eu ganho aqui, com as horas extras que eu faço aqui, eu comprei a minha moto, eu comprei o meu carro, e agora, no próximo final de semana, eu estou saindo da comunidade, estou indo morar num apartamento de 48 metros quadrados, no centro da cidade que nós estamos. De arrepiar. Então, poxa, qual é o propósito, né? Exatamente. Pessoas. O propósito são pessoas, é transformação social, né? Muito legal o nosso bate-papo aqui para entender como os propósitos, né, da Restitui, da R Fonseca e do G4, eles se conectam. Que realmente é transformar socialmente esse país, né? Através do trabalho, da geração de empregos. Eu queria agradecer de novo esse convite. Eu saio daqui transformado, com muitos insights mesmo. Nosso papo foi realmente potente, foi muito bom. Quero agradecer muito Rogério, Renner. Vocês querem fazer uma última palavra para encerrar? Bom, obrigado, né? O convite mais uma vez foi maravilhoso. E fica aí a prova de que networking, relacionamentos, isso é muito forte, é muito poderoso. E é isso. É sonho, plano e ação. É isso, Pedro. Quero agradecer você, principalmente, o G4 aí por ter aberto esse espaço pra gente, né, Renner? E agradecer o Alfredo, agradecer o Bruno Nardon, agradecer o Tony Celestino, que escreveu o prefácio do meu livro, né? Para quem não sabe, nós lançamos o livro aí o ano passado, chama Um Sonho de Criança. Lá conta um pouquinho dessa história aí, bem resumida, mas que vai te dar também uma direção. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, onde eu acho o livro? Tá na Amazon, entra lá na plataforma da Amazon, tá lá, um valor simbólico. E quando você compra o livro, o valor vai para a ONG Olhar de Bia lá para ajudar muito nas legal. Ações do Olhar de Bia, tá bom? Tudo então, encadeado com o propósito. É só agradecer. Eu acho que eu esqueci alguém aí da turma. E agradecer o Thales também. Perfeito. Obrigado, Thales. Obrigado, Tony. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Nardon. É isso. Maravilha. E obrigado a todo o time do G4. Porque vou deixar registrado aí, gravado. No Class, eu sentei com eles e disse para eles o seguinte. Eu gosto de sentar com vocês. Porque vocês é que fazem as coisas acontecerem. Legal. Beijo para vocês. Muito legal. Pessoal, encerrando esse bate-papo super especial nosso, vocês tiveram a oportunidade de conhecer histórias reais de gente que faz acontecer, que é o Rogério, o Renner, que estando em ambiente propício ao aprendizado, às conexões, ao networking, eles estão conseguindo não só transformar eles mesmos como lideranças, mas transformar as empresas deles que têm propósitos de realmente trazer uma transformação social relevante para o país. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. E obrigado, Rogério. Obrigado, Renner. Foi ótimo o nosso papo. Obrigado, Pedrão. Valeu demais. Obrigado, Pedro. Valeu. Rogério. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Renner.